Foi enterrado nesse domingo na cidade de Passos, em Minas Gerais, o corpo de Humberto Moura Fonseca, de 23 anos. O aluno de Engenharia Elétrica da Universidade Estadual Paulista, Unesp, morreu no sábado depois de participar de uma competição de bebidas em uma festa de estudantes na cidade de Bauru, no interior do estado de São Paulo. Outras 3 pessoas seguem internadas. Esta universitária estava presente na festa de sábado e confirma que havia brincadeiras que estimulavam o consumo de álcool entre os estudantes. Teve uma que era chamava Shot Minuto. Eram em copos de café, copos plásticos de 50 ml, preenchidos com vodka, e a pessoa tinha que virar um copo, beber inteiro, a cada 1 minuto. Segundo ela, a festa continuou normalmente após a morte do jovem. A gente começou a ouvir boato, não foi nenhum pronunciamento oficial, foi gente que foi passando informação boca a boca. E foi anunciado por volta de umas 8 da noite, quando acabou a terceira atração, que subiram no palco e falaram que a festa ia acabar, que tinha falecido um menino. Humberto Moura Fonseca, de 23 anos, cursava Engenharia Elétrica na Unesp e teria bebido pelo menos 25 doses de vodka. Outros 3 jovens estão internados em 2 hospitais de Bauru. Os 2 organizadores da festa chegaram a ser presos, mas conseguiram na justiça alvará de soltura e devem permanecer em liberdade até o fim das investigações. O juiz, também dentro de um estrito cumprimento da legislação, deliberou pela aplicação da liberdade provisória, considerando a circunstância de que esses jovens não tinham passagem, não tinham antecedentes criminais e tinham residência fixa. Mesmo com imagens dos participantes da festa disputando quem bebia mais, o advogado dos organizadores alega que os acusados não tinham conhecimento das competições. O que eles efetivamente assumiram foram algumas competições, algumas gincanas, né, entre os alunos, mas sem essa emulação de ver quem bebia mais ou alguma coisa nesse sentido. O consumo exagerado de bebidas vem crescendo entre os jovens. De acordo com o último levantamento nacional de álcool e drogas, divulgado no ano passado, metade dos brasileiros consome bebidas alcoólicas. E o consumo em altas quantidades teve um aumento de 30% no intervalo de 6 anos. O uso nocivo de álcool é considerado quando no intervalo de 2 horas são consumidas pelo menos 4 doses de bebida entre as mulheres e 5 ou mais doses de álcool entre os homens. Entre os jovens de 14 a 25 anos que bebem, mais de 1/3 tem consumo excessivo toda semana. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a média mundial de consumo de álcool é de cerca de 6 litros por ano. O número no Brasil é maior, 8,7 litros por ano. No país se perde, em média, 5 anos de vida por conta do álcool. A Unesp, a Universidade Estadual Paulista, lembrou que a festa aconteceu fora do campus e que vai reforçar as campanhas de conscientização sobre o uso do álcool. E vamos a São Paulo com o repórter Gustavo Minari. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Catilda. Todos. Bom, eu estou aqui com Zila Sanches, ela é professora do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal de São Paulo e pesquisadora sobre o abuso de álcool e outras drogas. Boa noite, Zila. Boa noite. Bom, a primeira pergunta é quanto à página, né, do Facebook desse jovem que morreu. Ele diz que era melhor morrer de vodka do que morrer de tédio. Isso é um indício de como os jovens tratam hoje em dia essa questão do álcool? Sim, certamente é um indício. O que a gente nota hoje é uma cultura permissiva em relação ao uso de álcool e uma falta de informação sobre a toxicidade do álcool. Então, o álcool é visto como um instrumento de lazer, enquanto, na realidade, ele é uma substância tóxica. Então, ele tem limites de consumo e, principalmente, tem que ser considerado o tempo de consumo. Então, esse jovem ele acabou consumindo muito em pouco espaço de tempo e acabou comprometendo a metabolização. O organismo não conseguiu
não conseguiu eliminar a quantidade de álcool presente e ele acabou tendo um efeito fatal em relação ao álcool. Agora, o que leva esses jovens a consumirem álcool? Esse ambiente de universidade, ele propicia isso? Como é que é? Olha, o ambiente de universidade certamente propicia isso porque as universidades elas acabam sendo muito responsáveis pelas festas open bar. Então, existe uma tradição de festas universitárias serem festas open bar. Então, você paga uma quantidade fixa, né, em dinheiro e você quer aproveitar o máximo possível daquilo que você investiu. Então, o pensamento que a gente costuma ver é de que eu tenho que beber bastante para fazer valer o que eu investi pagando a festa open bar. No entanto, essa questão da festa open bar, ela já está se disseminando para as baladas. Então, já está saindo do ambiente universitário e se estabelecendo em baladas convencionais, né? E isso, sim, é o que a gente nota como mais nocivo, porque as pessoas acabam perdendo o controle de quanto elas deveriam beber, né? Ou qual seria o limite não nocivo para esse jovem, né? E eles perdem essa noção, e álcool puxa mais álcool, está ali, já está pago, eu vou consumir, e acabam se intoxicando. E nessa idade, né, é mais propício para esse jovem beber? O rapaz que morreu tinha 23 anos, está nessa idade? Olha, existem dois fatores que levam a esse abuso muito claro nessa faixa etária, né? O primeiro, que é real, que o jovem, ele, nessa fase, ele ainda é menos tolerante. Muitos deles entraram na faculdade, antes de entrar na faculdade ainda não bebiam, estão aprendendo a beber e realmente não sabem, não conhecem os limites do corpo e muitos nem chegam ao ponto de saber que uma garrafa de vodka, 30 doses, 25 doses são certamente fatais nesse período de tempo. Então, existe essa questão da tolerância, né, a falta de tolerância do organismo ao álcool, e existe também, o que é muito sério, é a questão de que o jovem, então o adolescente, o jovem adulto, tem uma percepção de que nada de ruim vai acontecer. Isso faz parte do momento de vida deles. Então, comigo não vai acontecer. Acontece com os outros, mas comigo não. Então, existe uma sensação de onipotência, que não é real, né, e que ele acaba se expondo a comportamentos extremamente danosos por achar que com ele, não, isso acontece com meu amigo, comigo não, isso aqui não acontece aqui, né? E com relação, né, a gente tem também essa questão de que é muito difícil para um jovem numa roda de amigos dizer que ele não bebe, né? É quase que um pecado hoje em dia. Certamente, especialmente nessas festas em que você tem os calouros, você tem os veteranos, então existe sempre uma pressão do grupo para que você beba. Então, assim, é claro, essa foi uma fatalidade que a gente viu hoje, mas se a gente for olhar, por exemplo, dados dos Estados Unidos mostram que por dia morrem 6 americanos de intoxicação alcoólica. Então, não é uma coisa pontual que acontece esporadicamente, é uma coisa que acaba acontecendo e faz parte do nosso cotidiano. Agora, dá para resolver isso, Zila? A questão de políticas públicas, né? Propaganda, como uma pessoa disse, você aumentar o preço da bebida, isso é solução para tudo isso? Como é que Olha, existem estudos científicos mesmo da Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, que mostram políticas de sucesso na redução do abuso de álcool. A gente não está falando de vamos proibir o consumo, não é isso. A ideia é você fazer um consumo muito mais controlado, um consumo moderado, um consumo saudável, tá? Saudável no sentido de não buscar intoxicação. E quais são as políticas mais comuns para evitar essa intoxicação? Existe sim a questão da taxação, que ela é mostrar a taxação sobre o álcool. Ela é vista como, ela é comprovadamente eficaz em diversos países, então você tem que aumentar até uma quantidade que não permita que se entre também o álcool ilegal, porque se você aumenta muito, as pessoas começam a comprar o álcool ilegal. Valor da dose mínima, então qual é o valor mínimo pelo qual você pode vender uma dose de álcool numa balada, por exemplo? Proibição de festas open bar. E mais que isso, a proibição de venda para pessoas já intoxicadas. Então, tudo bem, você vai vender, ok, mas o estabelecimento é responsabilizado pela venda ou por dar álcool para quem já está intoxicado, né? Que seria o caso desses meninos. Agora, para encerrar, você acha que a lei seca, de certa forma, ela inibe um pouco essa questão do jovem que vai para a balada para beber? Olha, se efetivamente existisse um controle real, a lei seca, ela mostra realmente sucesso, a lei seca no trânsito, ela mostra sucesso em diversos países, então esse controle do beber e dirigir, ele é necessário, é fundamental. A questão precisa existir o controle, não só a lei. Tá certo. Zila, muito obrigado por sua participação. Catiúcia, Guilherme, voltamos com vocês aí em Brasília. Obrigada, Gustavo. Boa noite.